Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira, estou aqui mais uma vez para semear boas sementes na sua vida. E eu sigo aqui nessa jornada de leitura diária. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, curte esse vídeo para que cada dia mais a gente possa semear boas sementes na vida das outras pessoas. Como eu gosto de dizer, bora semear boas sementes? Vamos começar a nossa leitura de hoje com uma breve oração. Fechei aqui a janela para diminuir um pouco o ruído, tá bom? Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui na Tua presença, Senhor. Junto, Senhor, com essa outra pessoa do outro lado, ouvindo, Senhor, essa palavra, acompanhando, Senhor, essa leitura diária que eu tenho feito aqui. Deus, abençoe mais um dia, que seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, e que, Senhor Jesus, possamos cada dia mais aprendermos a confiar e esperar em Ti, Senhor, independente da situação, independente do momento, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor me concedeu ontem, Senhor, pelas orações, Senhor, que eu recebi, Senhor, as orações que eu também fiz, e o Senhor foi de encontro, Senhor, com aquela pessoa. Obrigada, Senhor, por estar aqui, Senhor, nessa casa. Abençoe este lar, abençoe esta família, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia muito movimentado aqui, porque o pessoal está passando para ir para outra cidade, que é uma cidade de praia, e toda hora passa carro, gente, mais ou menos o dia inteiro. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. E a leitura de hoje é o nosso 113º dia. E hoje tem livro novo! Êêê! Hoje a gente começa o livro de Juízes. E hoje é o livro de Juízes, capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 9. Novas conquistas pelas tribos, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram eles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam ali a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom Quiriate-Arba. E feriram a Sesai e a Emã e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era dantes o nome de Debir Quiriate-Sefer. E disse Calebe: Quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento saltando, e Calebe disse-lhe: Que é que tens? E ela lhe disse: Dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dai-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneneu, sogro de Moisés, subiram à cidade das palmeiras, com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. E foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate. E totalmente a destruíram, e chamaram o nome dessa cidade Orma. Tomou mais Judá Gaza com o seu termo, e Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas. Porém, não expeliu os moradores do vale, quanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak.
Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar Betel, e foi dantes o nome dessa cidade Luz. E viram os espias o homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seã, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez os cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no meio deles em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol, porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azé expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Aquisibe, nem Elba, nem Afeca, e nem Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus, que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan, até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Tampouco os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acabrim, e desde a penha, e dali para cima. O anjo do Senhor repreende os israelitas. Capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. A infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-o no termo da sua herdade, em Timate-Heres, no monte Efraim, para o norte do monte Gaás. Estudo de hoje, Juízes capítulo 1, versículo 17 ao 21. A missão de Israel parece injusta. Por que Deus iria ordená-los a desarraigar e desalojar povos inteiros? Deus não decidiu isso por um capricho, nem estava favorecendo seu povo escolhido, Israel. Ele esperou por 700 anos, até que a medida da injustiça dos amorreus estivesse cheia. Em Gênesis capítulo 15, versículo 16. Isso significa que Israel sofreu na escravidão e no deserto para que a graça de Deus pudesse ser estendida aos povos que viviam na terra prometida. No entanto, agora eles seriam julgados por seu pecado. Contudo, os israelitas falharam em obedecer ao comando de Deus e em expulsar os perversos canaanitas da terra. Deus, por fim, também julgaria os israelitas por tornarem-se tão maus
quanto o povo que deveriam ter expulsado. Em 2 Reis, capítulo 17, 25, em Jeremias 6, versículo 18 e 19, e em Ezequiel, capítulo 8. A obediência de Israel deveria cumprir o plano de Deus, mas a sua desobediência tomou sua obra inacabada. Costumamos fazer a mesma coisa. Escolhemos tolerar o pecado em vez de expulsá-los de nossa vida. Podemos saber o que o Senhor quer, mas apenas não seguimos até o fim. Quando falhamos em obedecer a Deus, falhamos em fazer parte da obra que Ele tem para nós. Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 29 ao capítulo 22, versículo 13. E lhes contou essa parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não se passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. A conspiração, capítulo 22. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermentos, chamada Páscoa, e o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como lhes poderiam entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. A ceia do Senhor. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E então prepararam a Páscoa. Estudo de hoje, Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36. Na primeira parte de Lucas capítulo 21, Jesus descreveu um assustador futuro de incertezas e perigos. Mas aqui no versículo 34, suas palavras trazem uma imagem de riso, festa e cotidiano. Alguns estarão divertindo-se e felizmente desatentos. Outros seguirão com as suas rotinas diárias, preocupados com trabalho, escola, relacionamentos e dinheiro. Em meio a tanta confusão, a vida seguirá normalmente. No entanto, Jesus incentiva-nos a não ficarmos insensíveis e desengajados ao simplesmente seguirmos com a nossa vida ou tratarmos o dia de hoje como apenas mais um dia. Seja a vida fácil e divertida, seja difícil e frustrante, Jesus chama-nos para manter uma perspectiva mais ampla em nossa mente, que inclua sua obra, seu plano e o seu retorno. Podemos agir assim passando um tempo em oração. A oração lembra-nos de uma realidade mais ampla, além de nossos planos para o final de semana ou os nossos fazeres agendados. A oração deixa-nos focados no mundo de Deus, em seu poder e na sua obra. Orando os Salmos. Peça a Deus que encha seus dias vazios com sua valorosa presença. Peça que Ele abençoe com seu caráter divino seus esforços. Salmo capítulo 90 ao capítulo 91, versículo 16.
A fraqueza do homem e a providência de Deus. Capítulo 90. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo seu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e, se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-se para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. A segurança daquele que se refugia em Deus. Capítulo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na sua angústia, e livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Provérbios capítulo 13, versículo 24 e 25. Quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. E quem o ama, não hesita em discipliná-lo. O justo come até se satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Lembre-se de curtir esse vídeo e também compartilhar. Que o Senhor te abençoe. Até amanhã.